sua mensagem de esperança e fé. Sua jornada com a Palavra de Deus começa agora. Conheça a Palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a esta nossa reflexão visual e espiritual. Sabe, hoje nós vamos fazer uma jornada profunda, e eu diria até urgente, para acalmar os nossos corações inquietos. A gente vive tempos de tanta agitação, né? A ansiedade parece que bate na nossa porta todo santo dia. Mas olha, bebendo das fontes sagradas e da sabedoria dos santos padres, nós podemos transformar essa aflição em uma paz verdadeira e duradoura. Pensem nessa nossa análise de hoje como um abraço de pai. Aquele pai que acolhe os filhos em casa depois de uma tempestade terrível. O nosso objetivo aqui é oferecer um refúgio seguro. Então, vamos juntos observar a riqueza daquela intimidade sagrada do cenáculo e permitir que a dulcíssima paz do nosso Salvador repouse de verdade sobre as nossas almas. Escutem com atenção estas palavras santas. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Este é o testamento espiritual do nosso Salvador, entregue ali, na véspera da sua dolorosa paixão. E é um convite muito direto para que a gente descanse as nossas ansiedades modernas nessa promessa eterna. Notem a ternura dessa frase. O Senhor não está dizendo que a vida não vai ter problemas, não é isso. Ele oferece uma paz que simplesmente transcende, que ultrapassa qualquer aflição terrena. Então respira fundo agora e deixa essa promessa ancorar o seu espírito. Bom, vamos ao ponto 1. A tempestade, as falsas promessas do mundo. Para a gente entender a paz que cura, a gente tem que reconhecer a tempestade que nos adoece, certo? O nosso coração já é naturalmente inquieto, e a vida moderna joga um mar de falsas soluções em cima de nós. A gente fica buscando alívio em conquistas passageiras, no acúmulo de coisas, na aprovação dos outros, mas o mundo faz promessas que ele literalmente não consegue cumprir, e isso só serve para aumentar nossa exaustão. Olha só o contraste profundo que existe na forma como nós buscamos a paz. Aquela obra fantástica, A Imitação de Cristo, nos alerta muito bem. O mundo promete a paz através das vaidades. Ele fica ali cutucando a nossa ambição e a vontade de acumular riquezas. E qual é o resultado inevitável disso? Ansiedade na certa, inquietação, desgosto e um vazio que dói na alma. Do outro lado, a paz de Cristo pede da gente algo completamente diferente. Pede autodomínio, pede pra gente segurar, refrear aquelas paixões desordenadas e, acima de tudo, ter uma submissão cheia de amor à vontade de Deus. O glorioso mártir São Cipriano explica isso lindamente. Ele lembra que nós somos cordeiros de Cristo. E sendo cordeiros, a gente deve ser manso, pacífico e estar unido por aquele vínculo inquebrável da caridade, e não ficar por aí correndo atrás do vento das ambições mundanas. Isso nos leva ao segundo ponto, a âncora, a paz de Cristo e a exaltação divina. Porque para nossa paz não ser só um sentimento que passa rápido, ela precisa estar fincada, ancorada, na verdade de quem é Jesus Cristo. A gente precisa mergulhar no mistério da união dele com o Pai. É essa teologia luminosa do Evangelho que garante a firmeza da nossa paz interior, mesmo quando a tempestade está caindo lá fora. E aí, a gente se depara com uma pergunta fascinante. Acaso o Filho de Deus seria inferior ao Pai? Porque lá no Evangelho Jesus fala, o Pai é maior do que eu. Essa frase por muito tempo deu um nó na cabeça de muita gente. O pessoal pensava, peraí, o Filho de Deus, que tem a mesma substância, que é coeterno, seria inferior na sua essência divina? É o tipo de dúvida que balança a fé. Mas a resposta, meus amados, é um sonoro e absoluto não. A Santa Igreja nos convida a olhar para esse mistério maravilhoso com os olhos da verdadeira fé. Olha a beleza dessa explicação. O doutor da Igreja, Santo Hilário de Poitiers, esclarece que o Pai é maior apenas no sentido de ser o princípio e a origem. É ele quem gera e concede ao Filho ser tudo o que ele próprio é desde toda a eternidade. Eles são perfeitamente um, não tem divisão. E fica ainda melhor, o grande Papa São Leão Magno nos ensina magistralmente que, quando Jesus diz que vai para o Pai, os apóstolos deveriam era pular de alegria. Por quê? Porque a condição humilde da nossa natureza humana, que Jesus assumiu, seria exaltada acima de todos os céus. Gente, a nossa humanidade tem agora um lugar garantido no coração da Trindade. É dessa certeza gigantesca que brota a nossa verdadeira e inabalável paz. O que nos traz ao terceiro ponto. A vitória, o triunfo da obediência divina. Agora a gente sai daquela teologia silenciosa do cenáculo e vai para a ação. O mestre sabe muito bem que a hora suprema está chegando. O chefe deste mundo, o príncipe das trevas, está vindo. Mas calma, não tem motivo nenhum para pânico.
A paixão que se aproxima não é, de jeito nenhum, uma derrota, mas sim a alvorada de uma vitória estrondosa. Santo Agostinho nos dá uma ilustração brilhante disso, mostrando a pureza absoluta do nosso Salvador. Ele explica que o demônio, que foi quem trouxe a morte para o mundo através do pecado, chegou perto de Jesus para infligir a morte a ele. Só que o inimigo olhou, procurou e não encontrou absolutamente nenhuma mancha em Jesus, nenhum pecado, nada que desse a ele o direito de causar a morte do Senhor. O inimigo não tinha nenhuma brecha legal, nenhum poder ou reivindicação legítima. A morte simplesmente não tinha jurisdição sobre aquele que é a própria vida. Então pensem comigo, se a morte não tinha poder sobre ele, por que a cruz? A resposta para isso se apoia em 3 motivos essenciais. Primeiro, Jesus morre num ato da mais pura e suprema obediência. Segundo, ele faz isso por um amor indescritível, um amor absurdo pelo Pai. E terceiro, para resgatar toda a humanidade da perdição. Jesus sofreu a morte que ele não merecia por nós, que merecíamos. Então a cruz está muito longe de ser um fracasso, como o mundo pensa. Ela é a manifestação mais triunfante do amor. É a vitória definitiva da obediência sobre a rebelião. Bom, chegamos ao nosso 4º e último ponto, o caminho a seguir. Passos concretos para a paz diária. E aqui, meus caríssimos, o ponto crucial é como a gente aplica toda essa riqueza teológica imensa na nossa rotina. Como é que a gente pega o testamento do cenáculo e leva para as nossas manhãs super agitadas ou para aqueles momentos em que a ansiedade vem com tudo querendo roubar a nossa paz? A teologia precisa descer para a prática e transformar o jeito que a gente vive e respira a cada dia. Para isso, nós temos aqui um guia prático, um verdadeiro manual para blindar a alma no dia a dia. Primeiro passo: refutar ativamente as ansiedades mundanas. Bateu aquela agitação do mundo moderno? Lembra na hora que as promessas do mundo são furadas. Segundo, a gente precisa guardar com muito zelo a paz de Cristo, usando a oração e o autodomínio. Terceiro, amar a cruz. Aquelas pequenas cruzes chatas de todo dia não são castigos de Deus, são oportunidades de ouro de obediência amorosa para a gente se unir à vitória de Jesus. Quarto, obediência firme aos mandamentos divinos. Eles são as nossas cercas de proteção para a gente não cair no abismo. E quinto, confiar totalmente, se jogar na graça reconfortante do Espírito Santo, que é o doce hóspede da nossa alma. Meus amados, se a gente seguir esse caminho com um coração sincero, nós vamos nos proteger da inquietação e manter a nossa alma coladinha em Cristo. Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, meus irmãos, e eu quero que essa imagem final fique ecoando no coração de vocês. A Jerusalém Celeste. O nome já diz tudo, significa literalmente a visão da paz. Se nós conservarmos a nossa alma limpa e aplicarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia, o próprio Deus vai fazer morada em nós. Ele vai estar ali bem no meio das tempestades da nossa peregrinação nesta terra. E a provocação que fica martelando para todos nós hoje é esta: nós vamos continuar construindo as nossas vidas nas areias movediças e cheias de ansiedade deste mundo, ou vamos permitir que as nossas almas ancorem, começando hoje mesmo, naquela paz inabalável que vai nos levar direto para Jerusalém Celeste? Que a palavra do nosso Salvador ilumine os dias de vocês. Fiquem em paz.